Quando você coloca um adubo nitrogenado no solo, né, colocar um adubo ali, uma ureia, um nitrato, né, existem três formas com que esse nitrogênio adicionado ali através desses adubos podem ser perdidos. Eu vou te explicar cada um deles e você vai entender em que momento e quais dessas perdas você precisa se preocupar. Tá bom? Para a gente poder começar, antes de eu iniciar aqui o conteúdo, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você já se inscreva no canal. É importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você seja avisado. E tem vídeos novos toda semana e aproveita também e dá o seu like, que é fundamental para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue para mais pessoas. Eu sou o professor Daniel Escotar, especialista em fertilidade dos solos e nutrição de plantas e vou estar te ajudando agora com esse assunto. Vamos lá. Normalmente, se você procurar aqui no YouTube, os meus vídeos sobre a aplicação de nitrogênio, enfim, de ureia, entre outros adubos, você vai ver eu falando muito sobre volatilização, que é uma das formas com que o nitrogênio ele pode ser perdido. Mas, recentemente, eu recebi uma pergunta no meu Instagram, de um dos meus seguidores, lá pergunta assim, olha, mas e as perdas por lixiviação? Ela não acontece? Explica um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer um pouco essa dinâmica. Inclusive, se você quiser me mandar a sua dúvida, quer me mandar alguma pergunta, enfim, quer interagir comigo aí, entender um pouco do meu dia a dia, vai lá no meu Instagram pessoal. Meu Instagram pessoal é Daniel Escotar, S-C-O-T-A, tá? @daniel.escota. Lá eu sempre estou com caixinha de perguntas abertas e ajudando a rapaziada lá, ajudando vocês a entenderem um pouco mais sobre esses assuntos. Falo rapaziada, mas você é homem e mulher, não importa, tá bom? Pode ir lá que eu sempre estou respondendo as dúvidas por lá. Olha só, de fato existem três formas com que o nitrogênio ele pode ser perdido. Vamos começar aqui por partes. O primeiro deles seria ali por lixiviação do nitrato. O nitrogênio ele pode chegar no solo tanto por via amoniacal como por via nítrica, né? Ou seja, pegar uma ureia, por exemplo, é um adubo amoniacal. Esse amônia, ele vai precisar ser nitrificado, se transformar em nitrito, se transformar em nitrato e depois ser absorvido. É lógico que a planta ela poderia até absorver por formato de amônio, mas é uma dinâmica muito rápida no solo, onde que vai se transformar em nitrato, certo? Esse nitrato, agora, nessa forma, ele pode, de fato, ser lixiviado, ou seja, levado para camadas inferiores. Só que isso, no Brasil, não é, de fato, uma preocupação, por vários motivos. Primeiro motivo, nossos solos são bem mais profundos, solos altamente intemperizados, o que não é necessariamente um problema tão sério para a gente. Depois tem o fato de que nitrogênio normalmente a gente parcela em quase todas as culturas. Então a gente tem um alto grau de parcelamento, o que dificulta um pouco a lixiviação. E um outro fator que talvez você não saiba é que a gente utiliza pouco nitrogênio na agricultura brasileira. É sério, tá? Se você olhar num parâmetro geral, a gente utiliza menos nitrogênio do que o restante do mundo, certo? Por quê? A nossa principal cultura no Brasil é a soja, certo? E a soja é uma cultura que a gente não faz uma aplicação de nitrogênio mineral, já que esse nitrogênio vem da fixação biológica de nitrogênio, né, por ser uma leguminosa. Então, assim, a lixiviação do nitrogênio do nitrato não é de fato um problema para a gente, tá bom? Não que não possa acontecer, mas não é algo que tem uma relevância muito grande para a nossa agricultura. Depois nós temos a segunda forma, que é a volatilização. Essa sim é um problema, tá? O que é a volatilização? Quando eu coloco um nitrogênio amoniacal, por exemplo, uma ureia, essa ureia no solo, ali, principalmente quando aplicada de forma superficial, ela vai ser hidrolisada por uma enzima chamada urease, que vai liberar essa amônia para a atmosfera, ou seja, vai perder nitrogênio para a atmosfera. Então, essa sim a gente tem que ter cuidado. Nós podemos ter perdas aí que vão de 10% a 40%. Certo? É muita coisa, tá? Como que eu já expliquei isso aqui anteriormente, tá? Você pode, inclusive, se você quiser saber só sobre volatilização, é só você colocar o seguinte, aqui no YouTube coloca assim, ó, Agricoline volatilização. Tem vários vídeos meus explicando em detalhes todos esses, todas as formas de como que você faz para poder driblar isso. Mas de uma maneira bem geral, como eu faço para poder driblar isso é incorporar essa ureia no solo, né? Quanto mais bem incorporada ela estiver no solo, seja através de uma incorporação mecânica ou através da chuva, né? A chuva, a água, até mesmo a irrigação, uma boa lâmina d'água, ela pode incorporar essa ureia no solo, fazendo com que essas perdas diminuam. Existe uma outra forma que possivelmente você já deve ter ouvido falar, que é a famosa desnitrificação, né? Que é quando o nitrato
ele vai passar por uma transformação, e isso aqui pode acontecer de várias formas, pode acontecer, por exemplo, do nitrogênio que foi ali, do nitrato que foi lixiviado, vai chegar numa camada com pouco oxigênio, vai ser transformado, certo? Vai se transformar em N2O, tá bom? Essa é a forma correta. Ele pode ser perdido pela atmosfera, o óxido nitroso, certo? Também não é muito comum no Brasil. Por mais que a gente estude isso daqui, não é algo que nos preocupa, não é que não preocupa, né? Mas não é o que acontece com muita recorrência, certo? Ele pode acontecer, inclusive, em ambientes alagados. Em ambientes alagados, sim, pode ser um problema. Então, por exemplo, pega ali um arroz alagado, né? Como a gente utilizava muito, hoje bem menos aqui no Brasil, mas quando a gente basicamente alaga o solo e faz com que esse solo esteja numa condição com baixíssimo ou quase zero oxigênio. Então, esses micro-organismos que estão ali no solo podem pegar o nitrato e utilizar o oxigênio desse nitrato como fonte e então transformar em óxido nitroso, ele pode ser perdido. Por isso que em arroz alagado, por exemplo, a gente não recomenda a utilização de nitrato, e sim a utilização de ureia. Enfim, né, entre outros fertilizantes, mas só para que você entenda. Então, a nossa maior preocupação, de fato, é volatilização, é na utilização de ureia. E é, de fato, para a gente, o adubo mais barato por unidade de nitrogênio, é o que a gente mais utiliza no Brasil, tá? Então, essas daqui são as formas com que a gente pode perder nitrogênio na aplicação. Vamos aos cuidados. Primeiro cuidado, vamos pensar logo na ureia. Ureia, aplicar e incorporar. Não posso aplicar e fazer incorporação mecânica, então eu tenho que colocar já pensando numa forma de água por cima, chuva, irrigação, para que essa água, essa boa lâmina d'água possa incorporar essa ureia no solo. Se ela ficar exposta de forma superficial no solo, com um pouquinho de umidade que tiver ali já vai acontecer as perdas. Ou você pode, por exemplo, optar por uma ureia protegida, aquela ureia com os inibidores de urease, como o NBPT, por exemplo, que protege, segura essa quebra, essa hidrólise da ureia ali pela urease, por essa enzima, por mais tempo, e você ganha tempo aí para poder incorporar ela através da chuva. Tá? Então essa é uma forma. E nitrato, de forma geral, é só mesmo uma questão de parcelamento, a gente já resolve aí essas questões de perdas. Beleza? Tem dúvida aí sobre esse assunto? Basta você comentar aqui embaixo e vai lembrar que você que quer se especializar com a gente, tá? Por exemplo, se você tem graduação, você é engenheiro agrônomo ou outra graduação, seja na área ou outra, e quer se especializar com a gente, eu te convido para conhecer os nossos programas de pós-graduação. Temos pós-graduações 100% online, 100% mesmo, reconhecido pelo MEC. Certo? Normalmente nossas pós-graduações são de 12 meses aproximadamente. Você assiste e estuda no seu tempo. São aulas aprofundadas que vão desde o básico até o avançado. Não é pós-graduação simplesinha, ele é só para você receber certificado não, tá? São aulas que vão desde o básico ao avançado. Normalmente cada aula tem 50 minutos, 1 hora, aula muito bem gravada, como já disse anteriormente aqui, em ambiente cinematográfico, com tudo que você precisa, material complementar, suporte com os professores e tudo mais. Temos pós-graduações em fertilidade dos solos, nutrição de plantas, fisiologia vegetal, proteção de plantas, entre outros. Para conhecer as nossas pós-graduações, você pode clicar no link que está aparecendo aqui embaixo ou acessar www.agricoonline.com.br. Inclusive, para você que não tem graduação e quer estudar junto com a gente, nós temos opções também de cursos profissionalizantes, também 100% online, também com certificado e suporte para você tirar todas as suas dúvidas. Você conhece todos os nossos cursos acessando www.agricoonline.com.br. Um forte abraço e até a próxima.